Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para a galera e hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo da nossa disciplina. Gente, vamos falar do planejamento. Planejamento, vocês podem ter certeza de todos os elementos do processo administrativo, é aquele que é mais cobrado em todas as bancas de concurso, em todos os tempos, você pode ter certeza disso. Então é o seguinte, você já sabendo, meu filho, minha filha aí, meu amigo, minha amiga, você já está sabendo disso, cara? Então você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, eu vou aprender esse negócio de planejamento de forma definitiva, tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos trabalhar o planejamento. Gente, primeira coisa, olha só, o planejamento é muito importante para a ciência da administração. O planejamento é a primeira etapa do ciclo administrativo. Você não faz nada sem o bendito planejamento. E o setor público, você pode ter certeza que o setor público é especialista em planejar, tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar o assunto aqui, planejamento, tá certo? Sobre o assunto planejamento, eu tenho que fazer mais uma observação para vocês, né? O professor Luiz Antônio Carvalho, eu vou gravar ainda mais uma aula para vocês de planejamento estratégico, tá certo? Nessa aula de planejamento estratégico, nós vamos abordar especificamente ferramentas de como elaborar um planejamento estratégico. Esta aula de planejamento diz respeito ao planejamento das funções do administrador, do processo administrativo e do processo organizacional. Bacana? Então vamos lá, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que todas as organizações elas não trabalham de forma amadora, é empírica. Ela não trabalha, as organizações não trabalham de improviso. Professor, o que é trabalhar de improviso? Trabalhar de improviso é você trabalhar sem o exercício da ferramenta planejamento. É a mesma coisa nos seus estudos. Você está estudando aí ao Deus dará, você está sendo levado nos estudos. Gente, o estudo tem que ter um planejamento. Tá certo? Então, o improviso é o oposto do planejamento. E as organizações, tá certo? As organizações, elas planejam. Tá? E vocês podem ter certeza, se esse assunto está lá no seu edital, tá? A banca examinadora, o órgão que você vai trabalhar, espera que você saiba o mínimo de planejamento, tá certo? Vem comigo aqui. Ó, as organizações não trabalham na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. Então, o planejamento é fundamental, essa ferramenta de planejamento. Tá? O planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que serve de base para as demais funções. Professor, eu não estou entendendo o que essas demais funções, como assim a primeira? Lembram do ciclo administrativo? Essa aula aqui, ela faz parte das funções do administrador. E nós vimos já na aula de introdução, que você tem que assistir essa aula de introdução, que nós temos um ciclo administrativo. Primeira fase, qual que é? O planejamento. Esse cara aqui vai definir o que a organização deseja, ou quais são os objetivos a serem alcançados pela organização. Depois, vai organizar. O que é organizar? Fazer acontecer aquilo que foi previsto no planejamento. Logo depois, a direção, controle e assim por diante. É o ciclo administrativo. Então, por isso que fala que é a primeira função administrativa. E pasmem, isso, fácil, cai muito em concurso, né? E pode ser aquela que serve de base para as demais funções. Por quê? Porque toda a organização, a partir dessa primeira função, tá certo? Toda essa primeira função do planejamento, vai se organizar para tentar cumprir os objetivos previstos no planejamento. Comigo aqui, né? O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente, essa palavra aqui é muito importante, olha só, antecipadamente. Por isso que o planejamento é a primeira etapa do processo administrativo. Quais são
os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los, né? Bacana, galera? Ok, então você já sabe isso aqui. Mas, professor, dá uma dica para a gente, dá aquelas dicas que realmente, assim, são dicas diferenciais que fazem a gente acertar questões no concurso. Olha só, gente. 90% das questões de prova que versam sobre este assunto, o examinador quer saber se você tem uma visão sistêmica. O examinador quer saber de você se você sabe quais são os produtos produzidos por cada etapa do processo administrativo. Por exemplo, no planejamento. O que se faz no planejamento? Tá? Vai aqui, ó, definir a missão da organização. Professor, qual que é a missão, a razão de ser da organização? Então, os produtos do planejamento. Definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançá-los, programar as atividades. Ok, então aqui são os principais produtos do planejamento. Professor, faltou algum outro produto? Sim, eu vi algumas provas que o professor, para preparar essa brilhante aula, o professor executa vários exercícios para verificar se esse conteúdo que o professor ministra vai ser aquele conteúdo base para que você acerte qualquer questão. E em algumas questões de prova está escrito o seguinte, olha só, ó, a análise, ó, SWOT. Professor, essa análise do SWOT é também um dispositivo do planejamento? Sim, é um dispositivo do planejamento. Nós vamos trabalhar essa análise SWOT lá na ferramenta de planejamento estratégico, tá certo? Então, planejamento aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, aqui são os produtos. Professor, já que nosso estudo é um estudo integrado, tá certo? Quais são os principais produtos da organização? Recordando, que já expliquei isso para vocês, ó, dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. Principais produtos da direção: designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. E os principais produtos da etapa controle são definir padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho e ação corretiva. Professor, você estava falando dos assuntos que mais caem em concurso. Sim, o cara vai pegar aqui, ó, essa fase aqui, ó, de orientar, e vai falar que é do planejamento. Logo, você vai interpretar que orientar não faz parte da etapa planejamento, então está errada, orientar faz parte da direção. Professor, é simples assim? É simples assim. Então, o aluno aí tem que ter em mente esse modelo mental para acertar as questões, né? Nós sabemos que esse processo administrativo proporciona o ciclo, não é isso? O ciclo administrativo da organização. Tá? Nós temos a primeira etapa, o planejamento, a segunda, a organização, direção e controle, não é isso? Só que é o seguinte, vimos já na aula passada que esse ciclo administrativo ele vai se interagir. Ó, o planejamento vai interagir com a direção, controle com a organização e assim vice-versa. Então é um ciclo administrativo. Esse cara aqui, o planejamento, que vai ditar o ritmo para toda a organização. Esse cara aqui, o planejamento, que vai definir o que a organização deseja. Professor, então, o que deseja? Formular os objetivos organizacionais, ou seja, o alcance, aquilo que vai almejar, aquilo que vai ser alcançado, realizado, a meta da organização. E claro que a partir desse planejamento vai ter que organizar para fazer acontecer o planejamento, que é desenhar o trabalho, alocar recursos, coordenar atividades. A direção, que é a ação do líder, da gerente, vai designar pessoas, comandar, liderar, mandar, desmandar, motivar, comunicar e assim por diante. Depois, controlar, que é monitorar as atividades e corrigir os desvios, né? Tudo isso para quê? Para que isso aqui é parte da organização, atinja desempenho dos objetivos, produtos, serviços, eficiência e eficácia. Agora, é claro que essa organização precisa de recursos, que são os insumos, né? Recursos humanos, pessoas que vão trabalhar, financeiros, materiais e tecnológicos da informação. Então, aqui dá para ter uma visão global do processo administrativo, né? Falando agora somente da etapa planejamento, porque nós vamos ter uma etapa que vamos falar somente de organização, outra de liderança e, finalmente, controle, né? Então, o objetivo do planejamento é o seguinte, cara, é você definir hoje
um presente, ó, para um futuro. Agora, para você sair de presente hoje e chegar nesse futuro aqui, de forma empírica, no improviso, você até pode chegar lá, né? Contando com bastante sorte, ajuda divina, você até consegue chegar lá, mas é muito mais difícil. As organizações dispõem de quê? Da ferramenta de planejamento. E nessa ferramenta de planejamento, do presente até chegar ao futuro, ela vai instruir o administrador, tá certo? Tem que lembrar também que o planejamento é um elemento do administrador, quem faz gestão, tá? Vai definir o seguinte, ó, de onde estamos agora e onde pretendemos chegar. Olha só, onde que estará descrito aonde pretendemos chegar. É muito simples, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso, com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998, aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá? Que eu tenho certeza, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de Administração Geral da LAC Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique, claque.